Olá pessoal, entramos na semana 14. A aula de hoje fala sobre osciladores. Novamente, pela terceira semana abordamos esse tema. Ficou um pouco demorado porque tive que dar uma revisão sobre osciladores, porque não sei se vocês tiveram isso aí no primeiro ano, base teórica, mas eu não quis arriscar, fiz uma revisão e nós vamos começar a falar que o microcontrolador ele possui aí dois osciladores internos. Olha aí a aula de revisão onde está disponível na semana 3, revisão sobre osciladores. E na semana 12 está essa apresentação que a gente vai trabalhar aqui. O PIC aí 16628 possui um oscilador com resistor e um capacitor de 4 MHz. Dentro dele é um oscilador interno. Você pode montar osciladores externos, daqui a pouco eu vou falar. Desvantagem de usar esse oscilador interno é a precisão. Como toda precisão de osciladores com resistores e capacitores, já que o resistor ele altera o seu valor com a temperatura e o capacitor, o valor de carga, de tempo de carga, depende da sua tensão. Então ele não vai ser um circuito constante devido à mudança de temperatura, e se houver uma mudança de tensão, a oscilação também vai variar. Essa precisão aí fica entre 1 a 5%. Nós podemos utilizar osciladores externos, mas a desvantagem é que nós vamos utilizar esses pinos escritos como OSC 1 e OSC 2, que são os pinos 15 e 16 do microcontrolador. Se eu usar um oscilador externo RC, eu vou manter a precisão baixa do mesmo jeito e utilizarei aí apenas o pino OSC 1, que é o pino 16. Porém, qual é a vantagem? Eu posso mudar o valor através de mudanças de valores da constante RC, aí mudando o resistor e mudando o capacitor. Existem algumas limitações. Eu não posso usar todos os valores de resistência e nem todos os valores de capacitância. Eu botei aí as limitações. Aconselhável usar resistores entre 5K e 100K. Vou usar um 5,7K? Pode. Vou usar um 67K? Pode. Por que não usar valores menores? Porque a corrente vai ser muito alta e pode afetar o circuito. O ressonador é um componente com 3 terminais. O ressonador ele possui uma característica cerâmica, uma precisão muito alta ao RC, O cristal é um componente também muito preciso. Os capacitores que tem no circuito é para você faz corrente parasitas. Aí nós temos os ciclos de clock. Olha aí, 1 clock, 2 clocks, 3 clocks, 4 clocks. Então não é somente achar o clock, ou seja, quanto de período tem essa frequência, e você vai achar quanto tempo o ciclo de instrução vai ser executado. Na verdade, o ciclo de instrução ele é executado neste modelo em 4 ciclos de clock. Então ele com 4 ciclos de clock ele executou a linha de instrução. Por que isso, professor? Porque ele, para você executar uma instrução, eu vou abrir aqui um bloco de notas para explicar melhor aqui para vocês. Deixa eu ver. Então cada passo é executado em um ciclo de clock. Porém, uma linha de instrução vai precisar de 4 passos. O primeiro passo foi ler a linha de instrução, ou seja, ele foi lá na programação, leu a linha de instrução. Depois interpretou o que aquela linha de instrução quis. O terceiro passo executa, que é executar o que aquela instrução diz que é para ser feito, e depois envia o resultado final.
Nós precisamos aí de 4 passos. Ele leu a linha de instrução. Aí ele tem que interpretar o que é essa linha de instrução. Ele vai lá no banco de instruções e vê o que ele vai executar. Ou seja, ele vai fazer o que aquela instrução mandou fazer, né? E depois vai enviar o resultado. Mesmo que não envie esse resultado para externamente, ele pode salvar esse resultado internamente. Então, na verdade, um clock de 4 MHz ele tem 0,25 microsegundos de clock, de período. E aí, no caso, como é 4 vezes, a linha de instrução executa em 1 microsegundo, que é 0,25 microsegundos vezes 4. Só relembrando, né, que T, que é o período, time, né, 1 sobre frequência. A frequência sendo 4 MHz, ela é 4 vezes 10 a sexta potência, que na verdade é 4 milhões, né? 4 milhões de hertz. Então eu tenho aí o período de 4 vezes 10 elevado a sexta, e aí o período é 1 sobre a frequência, né? Eu tenho a frequência como 10 elevado a sexta e o período como 1 dividido por isso. E aí o clock, então, para cada instrução é 1 microsegundo, porque é 0,5 dividido por 4 milhões, 0,5 vezes 10 elevado a menos 6. Então 0,5 microsegundos. O T de instrução é 4 vezes o período. Como o nosso período calculado aí no exemplo é 0,25 microsegundos, daqui a pouco eu boto lá o símbolo de micro, nós temos que o ciclo de instrução é 4 vezes 0,25 microsegundos, que dá 1 microsegundo. Deixa eu consertar ali, 0,25 microsegundos, e vou consertar também embaixo, aí é vezes 10 a menos 6, né? Bom, o período eu achei que é 0,25 microsegundos, já que é 0,25 vezes 10 a menos 6. E o ciclo de instrução é 4 vezes isso, sempre, tá? Existem algumas exceções, mas a gente teoricamente vai usar sempre que é 4 vezes T. Existem algumas instruções que elas não geram resultados, não geram fim, e aí com 3 ciclos, 4 ciclos de clock. No exemplo temos então que o ciclo de instrução é 4 vezes 0,25 microsegundos. Para determinar o ciclo de instrução, você determina então o período do oscilador e multiplica por 4. Então determina o período, multiplica por 4. Um exemplo aí de como gravar, aí tem as listas de tipos de osciladores que podemos utilizar, tanto interno, o interno é o RC, e os externos HS, High Speed, né, Oscillation, e XT, que é o cristal, conhecido como cristal, LP, cristal de baixa potência, tá? E quando for gravar, seleciona qual é o tipo de cristal que vai ser utilizado. E como eu vou usar esse aí, X-Tal, conhecido como X-Tal, o HS, eu iria selecionar lá na hora de gravar o HS. E aí temos um exercício. Esse exercício eu coloquei como exercício resolvido porque, na verdade, eu vou resolver ele. Nesse exercício aí, ele quer que o programador, ele tem aí, o projetista tem um ciclo que a instrução tem um ciclo de duração de 1 microsegundos.
Então o que ele te dá aí é um ciclo de instrução. Essa fórmula, T de instrução é 4 vezes o T de clock. Então vamos calcular. Então eu tenho que 1 microsegundos é igual a 4 vezes o ciclo de clock. Então seguindo aí a fórmula. O tempo de instrução é 1 microsegundos. 4 vezes o ciclo de clock. Como o 4 está multiplicando o tempo de clock, ele vai para lá dividindo, né? Ele vai para o outro lado igual, invertendo a operação. Então o tempo de clock, que é a incógnita, que é o que eu quero achar, que é o nosso período do nosso oscilador, ele é 1 dividido por 4 nesse meu exercício aí, segundos. Achei o período do clock. Agora eu vou montar o oscilador. Qual é a frequência desse oscilador? A frequência, ela é o quê? 1 sobre o período que eu calculei. Então o cálculo da frequência do cristal é 1 sobre o período. Seguir lá a fórmula, tá? Cálculo matemático, eu tenho que 10 elevado a menos 6 vai para cima no numerador como 10 elevado ao expoente positivo. Então eu tenho aí 1 vezes 10 elevado a 6 dividido por 0,25. A frequência do cristal então é 4, porque 4, 1 dividido por 0,25 é 4, vezes 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta é milhão, então seria megahertz. Bom, retornando aqui, nós temos exercício que pede para calcular o cristal necessário para uma instrução que tem um ciclo de duração de 4 microsegundos. Vocês vão tentar fazer em casa, depois na outras semanas eu corrigirei. Ele pergunta qual o melhor oscilador que poderia ser usado aí nesse exercício e pede para calcular e definir qual o melhor oscilador necessário para que uma instrução tenha um ciclo de duração de 50 microsegundos. Então mais 2 exercícios aí para serem resolvidos. O terceiro aí já tem a resposta em cima, acho que vocês vão conseguir resolver sem problemas. Tá? Espero que tenham gostado. Lembrando que para gravar tem que escolher o oscilador, desligar os fusíveis, e um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, tá?